Irmãos, glória a Deus. Vamos estar meditando a palavra. Como os irmãos estavam mensagens comigo, por favor, no livro de Levítico, capítulo 20. Vamos estar lendo somente o versículo 8. Glória a Deus. Levítico 20, apenas o versículo 8. Essa mensagem, irmãos, é Jeová Makdesh Ken. O Senhor santifica. Oh, glória. Amém? Aleluia. Glória a Deus. A palavra do Senhor nos diz assim: guardai os estatutos e cumpri-os. Eu sou o Senhor que vos santifica. Glória a Deus. Vamos estar fazendo uma oração. Senhor nosso Deus e eterno Pai, ó Senhor Deus, a gente recebe toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Ó Pai, nós te glorificamos, te exaltamos, bendizemos o santo nome, colocamos, Senhor, nossas vidas, meu Pai, mais uma vez nas tuas santas mãos. E te pedimos, meu Pai amado, pela tua misericórdia aqui nesta noite. O Senhor pode estar falando conosco, meu Pai. O Espírito Santo tem liberdade no nosso meio. Vem estar trabalhando, Senhor, sobre cada vida, sobre cada coração. Ó Pai amado, sobre cada mente que está aqui hoje, meu Pai. E que possamos estar, meu Pai, sendo transformados pela tua palavra. Ó Pai, convém que o Senhor cresça, meu Pai, que o Senhor nos diminua, meu Pai, e que o teu nome seja glorificado. Vem, Senhor, qual é a nossa necessidade, meu Pai amado, nesta noite, Senhor. E que através da tua palavra possa estar chegando aos nossos corações e fazendo aquilo, meu Pai amado, pelo qual ela foi enviada, Senhor. Sabemos que a tua palavra é viva e eficaz, meu Pai. E aqui estamos nós, meu Pai, nos colocando na tua presença e te pedindo, Senhor, que o Senhor possa estar falando conosco. E nós oramos, meu Pai, e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Os irmãos podem estar se sentando. Amém. Amém. Glória a Deus. Irmãos, assim como a palavra fala, o Senhor é o Senhor que santifica. A palavra aqui ela é interessante porque ela fala assim que o próprio Senhor, Ele nos santifica. E a mensagem hoje, nós vamos estar meditando aqui, vai nos mostrar isso, que existe esta obra por parte do nosso Deus que nos santifica. Talvez os irmãos aqui ainda não tenham ouvido falar sobre esse nome de Jeová, Jeová Makdesh Ken. Porém, sabemos que Deus, esse nome de Jeová refere-se a nós como um Deus que nos santifica. E nesta noite aqui nós vamos estar falando sobre santificação. Aleluia. É o nosso próprio Deus que nos santifica. E quando nós falamos sobre santificação, nós vamos falar sobre uma outra palavrinha: pecado. Porque pecado é o oposto de santidade. Aquele que anda em pecado e vive no pecado, ele está longe da presença de Deus. Porque aquele que se aproxima de Deus, é necessário que ele seja santo e que ele se santifique e que ele esteja pronto a estar vivendo realmente uma vida de santidade diante do Senhor. E aqui, irmãos, quando essa palavra foi lida em Levítico, ela foi lida no Antigo Testamento, ela foi lida por Moisés para a nação de Israel. Moisés, diante do povo ali, Moisés lendo a lei, ele chega e diz, assim como nós falamos aqui: guardai os estatutos e cumpri-os. Eu sou o Senhor que vos santifica. O povo de Israel, eles estavam sendo levados para a terra prometida. E Deus tinha dado para eles realmente essa ordenança, para que eles andassem na presença do Senhor, para que eles fizessem tudo que o Senhor tinha dado para eles. Eles tinham que realmente obedecer os estatutos do Senhor. E Deus estava levando eles para um lugar distante, um lugar onde teria outras nações, outros povos, no qual que eles chegariam naqueles lugares ali, aqueles povos teriam outros costumes, teriam outros estatutos, iriam fazer outras coisas. E Deus deu também para o povo, igreja, que quando o povo pecasse, era necessário que matasse um cordeiro. O sangue era que remia o pecado.
E o povo de tempos em tempos vinha diante do Senhor com um cordeiro, e que matava aquele cordeiro, e o sangue que era derramado ali, ele levava o pecado do povo. Quando Israel entrou na terra prometida, Israel não guardou totalmente os estatutos do Senhor, porque Deus disse para Israel tirar todas as nações, não era para deixar ninguém vivo. Porém, o que a nação de Israel fez alianças, deixou que outros povos ficassem morando no meio deles. A própria palavra diz que os filhos de Israel se juntou com aquelas mulheres daquelas nações, e ali o coração deles se contaminaram. Isso mostra para nós, igreja, que nós não vamos conseguir nos santificar se nós deixarmos que coisas lá do mundo nos influenciem, mesmo que sejam pequenas, mesmo que sejam coisas mínimas. Essas mínimas coisas é que vai levar que o nosso coração não se volte para Deus. Talvez ali aquele povo ali pensasse assim: mas nós já tomamos tantas nações grandes aqui no nosso meio, não vai ser esse pequeno povo que vai nos influenciar. Mas eles não guardaram o estatuto 100% do Senhor e se contaminou com aquelas nações, por mais que pequenas que sejam, por mais que sejam pequenos costumes que tinham ali dentro. São coisas mínimas, igreja, que nos tiram da presença do Senhor. Não ache você que vai ser algo de escândalo, que vai começar te afastando da presença de Deus. É por isso que nós temos que vigiar em todos os nossos caminhos. É por isso que nós temos que vigiar nas palavras que nós falamos, nas coisas que nós vemos, naquilo que nós ouvimos. Temos que vigiar até mesmo naquilo que nós estamos sentindo, igreja. Porque a nação de Israel, ela foi levada pela emoção. Muitos ali, irmãos, tinham o estatuto em suas mãos e poderiam estudar aquele estatuto e ver que Deus já tinha feito as maravilhas na vida deles. Nós sabemos que Deus tirou a nação de Israel com o braço forte do Egito, de uma forma tremenda, no qual ninguém poderia negar que foi Deus. Porém, a nação de Israel, ela desviou do caminho, por não guardar os estatutos do Senhor. Mas nós temos, irmãos, também o que? O Novo Testamento. O Novo Testamento, nós somos o novo Israel de Deus. Porque no Novo Testamento, a nova aliança, o novo pacto, nós temos Jesus Cristo como nosso Salvador. E Jesus Cristo foi ali na cruz do Calvário, e através do seu sangue, nós nos tornamos o quê? Um novo homem. Nós nos tornamos uma nova criatura. Isso reforça para nós e mostra para nós que, assim como nós vemos aqui, o próprio Deus nos santifica. O homem por si só, igreja, por mais que ele tente, ele não pode se santificar. Quem aqui pode dizer: eu sou 100% correto? Eu ando 100% no caminho, que é aquele caminho que me leva à salvação. Se nós, igreja, não estivermos cobertos pelo sangue de Jesus e tendo um relacionamento com Jesus e estar ligado na videira verdadeira, nós não conseguimos viver uma vida de santidade. Sempre vai ter algo melhor, sempre vai ter algo que vai chamar mais a atenção da carne, sempre vai ter algo que vai parecer que aquilo ali está me dando mais privilégios ou coisas boas do que o próprio caminho com o Senhor Jesus. Mas quando nós abraçamos com Jesus, nos santificamos, o seu sangue, igreja, o seu sangue nos cobre de todo pecado, o seu sangue nos cobre de toda imundícia, e nós começamos a ter um relacionamento com Jesus, nós começamos a ter um relacionamento com o Espírito Santo, e a palavra diz, Deus fala assim: eu mesmo vos santifico, é através desta palavra, é através disso que cumpre-se na vida do homem, porque o homem ele se torna uma nova criatura, ele se torna uma nova pessoa. E assim como a palavra diz, irmãos,
Aquilo que o homem fazia antes, ele não faz mais. Ele entra por um caminho que até as pessoas que estão em volta dele já não o reconhecem mais. Porque ele começa a dar frutos de justiça. Ele começa a dar frutos de verdadeiramente que demonstra que ele espelha o Deus que ele serve. E isso é maravilhoso. Eu pergunto para os irmãos: você tem dado frutos que espelha o Deus que você serve? As pessoas que estão em sua volta, ele tem olhado para você e dito assim: essa pessoa, ela tem dado frutos do Deus que ela serve. Mas eu não entendi. Me explica melhor. Eu explico. Essa pessoa é uma pessoa amorosa. Então o Deus que ela serve é amoroso. Essa pessoa é uma pessoa misericordiosa. Então o Deus que ela serve é um Deus misericordioso. Essa pessoa é uma pessoa justa. Então o Deus que ela serve é um Deus justo. Aleluia. E por aí diante, igreja. Mas se nós estivermos fazendo o contrário, aquela pessoa é uma pessoa misericórdia, que engana, uma pessoa falsa, uma pessoa fria, que prefere amaldiçoar do que abençoar. Então é esse Deus que é a figura de Deus que ela serve. Nós estamos aqui, igreja, para espelhar o Deus que nós servimos. É por isso que existe essa transformação. E o próprio Deus faz isso nas nossas vidas. E para que o homem ele se santifique, ele precisa se tornar um novo homem. As coisas velhas precisam ficar para trás e tudo se fazer novo. Mas eu tenho muitos anos de crente, glória a Deus. Que bênção que você tem muitos anos de crente. Mas é hoje que você precisa santificar. É hoje que você precisa se quebrantar e renovar de novo. Deixar que a natureza humana seja mortificada. Aleluia. E que o velho homem nunca mais ressurja na sua vida. Glória a Deus. E que aquelas coisas velhas, tudo realmente fica para trás. E tudo seja renovado, tudo seja novo. A nossa atitude, irmãos. Que o nosso coração seja um coração novo. Sabe o que acontece? As circunstâncias da vida nos levam a pensar mais nas coisas da terra do que em Deus. Enquanto isso acontece, a nossa natureza aflora mais do que o novo homem. E o que eu estou falando novo homem aqui, irmãos, é tanto homem quanto mulher. É o que a Bíblia fala sobre a nova criatura, o novo homem. Então nós passamos a fazer o que quando isso acontece? A querer que a minha natureza fale mais alto. Esse problema que eu estou passando, eu mesmo vou resolver. Eles não me conhecem, não sabem quem eu sou, não sabem o meu nome, não sabem de onde eu vim, como é que era a minha família. Não é assim que as coisas funcionam? Então, mas a partir do momento que eu deixo que aflora a natureza que Deus me deu, eu lanço nas mãos do Senhor. Eu falo assim: Senhor, eis que eu estou diante do Senhor, e eu me santifico diante do Senhor, e eu ando nos caminhos que o Senhor preparou para mim. Guardar os estatutos do Senhor e cumprir, sabe o que é para nós, irmãos? É guardar os mandamentos de Jesus. Você tem guardado os mandamentos de Jesus? Eu tenho guardado os mandamentos de Jesus. Alguém pode dizer sim, glória a Deus. Quando nós vimos aqui no livro de João, no capítulo 15, no versículo 10, diz assim: se guardares meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Aleluia. Está meditando essa palavra, irmãos? É impossível a gente falar de santificação sem falar de amor. Tem muitas pessoas que querem se santificar, mas ainda não preparou um amor. Vai santificar só por santificar.
Vai pensar que santificar sabe que é o quê? Vestir uma roupa. Vai pensar que santificar é participar de uma vigília. Vai pensar que santificar é assim, hoje é um culto no qual eu vou me santificar, eu vou consagrar um jejum e agora eu vou me santificar. Santificar vai muito além disso, igreja. Santificar, ela passa pelo caminho do amor. Assim como Jesus falou aqui, se vocês quiserem guardar os meus mandamentos, vai andar em amor. O próprio Jesus falou que toda a lei, ela resume em 2 grandes mandamentos. E quais mandamentos são eles? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Se eu querer santificar, eu preciso amar. Senão a própria pessoa, ela vai parar no meio do caminho. Ela vai olhar e vai dizer assim: não vale a pena. É por isso que tem muitas pessoas, irmãos, infelizmente nos dias de hoje, vivendo uma vida dupla. Sabe o que é uma vida dupla? Uma vida na igreja e outra no mundo. Na igreja é uma pessoa, no mundo é outra. Porque não consegue santificar, porque não consegue andar nos mandamentos de Jesus, porque não consegue andar em amor. Eu só vou conseguir alcançar essa vida que eu estou buscando se eu andar em amor. Se eu verdadeiramente viver, irmãos, os mandamentos de Jesus. Aquilo que Jesus me ordenou. Os mandamentos que nós falamos aqui. Se eu amo a Deus sobre todas as coisas, igreja, eu não vou querer me envolver com pecado. Se eu amo a Deus sobre todas as coisas, eu não vou querer e nem vou olhar para o meu irmão, os erros do meu irmão. E aqui, irmãos, tem uma historinha muito conhecida, no qual tinha não vou saber explicar direitinho, mas uma pessoa que vira do lado do espelho, do lado de dentro, né? Ela olhava a roupa do lado de fora e falava assim: aquelas roupas no varal estão tudo sujas. E ela sempre reclamava porque as roupas estavam do varal de lá, do lado de lá estava suja. Aí tem um dia que ela fez, ela lavou a janela, lavou a vidraça dela. Aí depois que ela lavou a vidraça, o que aconteceu? Ela começou a olhar as roupas estavam limpas, mas não era as roupas que estavam sujas. Era a janela, a vidraça dela que estava suja. Quando nós nos santificamos, irmão, sabe o que acontece? Nós começamos a olhar para nós mesmos. O quanto eu careço da misericórdia de Deus. O quanto eu preciso do amor e da compaixão de Deus. Eu vou pensar 2, 3, 10, 100 vezes de falar do erro de A, B e C. Por causa do amor, irmãos. Por causa do amor. A palavra fala que sem santificação ninguém verá a Deus. É por causa disso também. E quando nós nos santificamos diante do Senhor, nós estamos nos preparando, sabe para quê? Para a caminhada para o céu. Preparando para caminhar para o céu. Quantas pessoas hoje, a gente pediu uma palavra dessa aqui, o Espírito Santo vai falando no nosso coração. Quantas pessoas hoje estão atrás de bens materiais? Quantas pessoas hoje estão aí buscando seus próprios interesses, pensando nas suas coisas, esquecendo de pensar nas coisas do alto? E uma das coisas do alto que tem que pensar, irmãos, é a santificação. Hoje, se a gente traz uma palavra de santificação, muitas pessoas gostariam de estar num lugar onde fala sobre prosperidade, mas não quer falar sobre santificação. Por causa de quê? Que exige realmente uma ação. E é uma verdade, irmãos, que nós temos que viver. E aqui, irmãos, que evangelho nós estamos vivendo? Que evangelho raso. Que evangelho tão de longe que nós estamos vivendo, no qual a gente não consegue falar sobre santificação, e falar sobre santificação como uma coisa natural, parecendo que se fosse outra coisa de outro mundo. Como assim eu tenho que me santificar? Talvez seja a primeira coisa que o crente tem que pensar todos os dias, é a santificação. Aleluia. Irmãos, sem santificação ninguém verá a Deus.
Se nós não nos santificarmos, nós não vamos estar aptos para estar entrando nos céus. O amor é o caminho da santificação. Quantas pessoas têm andado por um caminho oposto à santificação? E às vezes até pensado assim, ó. Eu estou bem na vida. Pode falar, né? Só que Deus está vendo, igreja. Deus vê tudo. A gente pode esconder coisas uns aos outros. Mas de Deus a gente não esconde. E justamente porque Deus vê, irmãos, o nosso erro, aí é uma palavra muito forte que eu quero dizer para o seu coração. E justamente porque Deus vê o nosso erro, é que Ele está esperando nós confessarmos para Ele. Porque se o outro vê, talvez ele vai vir com pedras na mão para atirar. E vai dizer assim: você não merece o amor de Deus. Você não merece o cuidado de Deus. Mas quando nós chegamos diante do Senhor e falamos assim: Senhor, eu errei, e eu careço da tua misericórdia, Ele vai ser o primeiro que vai nos abraçar. Aleluia. Ele vai ser o primeiro que vai dizer assim: filho, pelo seu coração quebrantado eu te perdoo. Lembra da passagem daquela mulher que tinha os homens ali, seus acusadores, com as pedras na mão? Jesus chegou e falou assim: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. A palavra fala, irmãos, que foi saindo um por um e deixando as suas pedras. Aí ficou somente Jesus e aquela mulher. A palavra fala que Jesus escrevia no chão. E Jesus chegou até aquela mulher e disse assim: mulher, aonde estão os teus acusadores? E aquela mulher respondeu a Jesus que todos tinham ido embora. Jesus falou assim: vá também. Eu também não te acuso. Vá e não peques mais. Santificar, irmãos. Muita gente pensa que santificar é viver uma farsa. No sentido de, parece que agora que eu sou crente, eu vesti uma capa e eu tenho superpoderes que eu não vou errar mais. Todos nós estamos propícios a erros. Só que a palavra fala assim, ó. Jesus fala aquela palavra, fala para nós também: cadê os teus acusadores? Vai e não peques mais. Então, se a gente errar, nós podemos pedir perdão a Deus e Ele vai nos perdoar. Só que a gente não devemos fazer mais. É isso que vai nos levar à salvação. É isso que vai nos levar aos céus. Santificar é tirar tudo aquilo que desagrada a Deus da nossa vida. E glória a Deus, irmãos, porque um homem não precisa dizer para o outro homem o que está na vida dele que desagrada a Deus. Porque o próprio Espírito Santo faz isso. Aleluias! Oh, glória. Eu, irmãos, não tenho autoridade nenhuma de dizer para ninguém aqui o pecado. Já de vez. Porque tem alguém que já tem essa missão. Quem é que tem essa missão? O Espírito Santo. Ele próprio chega para nós e fala assim, ó: não ande por este caminho. Tem muita gente querendo fazer a função do Espírito Santo. Só que o Espírito Santo, irmãos, ele mostra. Ele fala assim, ó: não faça mais isso. Mas é o mesmo que nos exorta, é o mesmo que nos abraça. É o mesmo que conhece a nossa intenção do nosso coração. E sabe, irmãos, assim como diz lá em Eclesiastes, glória a Deus por isso, Ele sabe o fim das coisas antes do início delas. E que o melhor é o fim das coisas do que o início. Porque quando nós temos um propósito com o Senhor, igreja, comunhão com o Espírito Santo, no final, o final é melhor do que o início. Porque o início, tudo que nós passamos, nós sabemos que nós passamos, mas o final pertence a Deus. E é Ele que mostra para nós qual é o melhor e o melhor dele.
Viver o processo, irmãos, muitas vezes não vai ser fácil. Viver o processo vai nos exigir uma caminhada árdua. Porém, melhor é o final. Por isso que mesmo diante das dificuldades, nós temos que nos santificar diante do Senhor. Santificar significa ser separado do mundo. Quantas coisas lá no mundo lá têm atraído as próprias pessoas que estão dentro da igreja? Muitas pessoas estão dentro da igreja, vem no culto igual esse aqui, ó. Mas só que, sabe aquele resquício de mundo que todos nós estamos propícios a ter? Não é título, irmãos, que tira isso da pessoa. Ah, mas eu sou um pastor. Ah, mas eu sou um levita. Ah, mas eu sou um missionário. Nós somos seres humanos, irmãos. Antes do título, vem a nossa natureza. Mas aquele resquício lá de mundo, lá, tentando tirar proveito, sabe? É isso aí que nós temos que vencer todos os dias. Vencer o nosso cansaço. Vencer nossos pensamentos. Vencer algo que aconteceu no passado. Nós temos que estar totalmente separados do mundo e das coisas do mundo. Se você perguntar se é fácil, eu vou responder para você que não. Porém, eu vou responder para você também que nós temos quem nos ajude, que é o Espírito Santo, que nos ajuda todos os dias na nossa caminhada. E eu volto a falar de novo, irmãos. Sem santificação é impossível o homem ver a Deus. Se nós não santificarmos, nós não vamos ver a Deus. Santificação é um processo contínuo. Todos os dias eu me limpo mais. Todos os dias eu me limpo mais. Glória a Deus. O novo convertido precisa de santificação. As pessoas que estão preparando para os seus discipulados precisam de santificação. Os obreiros da igreja precisam de santificação. A liderança, mais do que nunca, irmãos, precisa de santificação. Todos precisamos nos santificar. Independentemente do tempo que estamos caminhando do Senhor, precisa se santificar no Senhor. E para que isso aconteça, irmão, nós temos que ter um alvo. E que alvo que é esse? Jesus. Jesus é nosso alvo. Eu termino aqui. Nós não temos aqui um versículo, mas eu quero fazer uma pergunta antes. Qual tem sido o seu alvo? Meu alvo é construir uma carreira de sucesso. Eu tenho estudado todos os dias. Eu tenho me dedicado no meu emprego. Meu alvo é ser um empresário de sucesso. Eu estou trabalhando na minha empresa, estou fundando outras empresas. O meu alvo é fazer aquilo que ninguém fez antes. Eu sou um pesquisador. Qual é o seu alvo? Nosso alvo, sabe o que tem que ser, irmãos? Jesus. Porque em Jesus está o centro de todas as coisas. Se eu não tiver uma vida, uma comunhão com o Senhor Jesus, eu não vou conseguir alcançar aquilo que outras coisas dessa terra que eu preciso. A gente conversa com um e com o outro, a gente vê que cada um tem sua religião. E alguém diz assim, eu passo por este caminho, eu passo por este caminho. Existem muitas pessoas, irmãos, como a Bíblia fala, que os fiéis das trevas, aqueles que estão nas trevas são mais fiéis que estão na luz. E eles permanecem fiéis àqueles propósitos deles. Mas que nosso alvo, igreja, seja Jesus todos os dias. Porque quando o nosso alvo é Jesus, eu vou conseguir me santificar. E vai igual a palavra nos diz aqui, no livro de 1 Pedro,
capítulo 1, versículo 15 e 16, diz assim, ó: mas como é santo aquele que vos chamou, sede também santo em toda a vossa maneira de viver, pois está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Deus nos fala: sede santo, porque eu sou santo. Amém? Glória a Deus. Vamos dar um pouquinho de pé. Sede santo, porque eu sou santo. Glória a Deus.